Vamos ler Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Está escrito assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Capítulo 22, último capítulo da Bíblia, versículo 3 ao 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravados o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Amém. Hoje eu vou pregar sobre uma profecia feita pelo apóstolo João, no único livro do Novo Testamento que é uma profecia do começo ao fim. Essa profecia que nós lemos dos 2 últimos capítulos da Bíblia falam sobre o destino final de todos aqueles que são chamados servos do Cordeiro, no capítulo 22, versículo de número 3. Os servos do Cordeiro. Estes servos do Cordeiro que aparecem e que são o alvo de todas essas descrições no capítulo 21 e 22, são aqueles que foram alvejados, como diz o próprio livro de Apocalipse, eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A roupa dele está lavada pelo sangue do Cordeiro. E o Cordeiro, como diz o profeta João Batista, ele estava batizando uma multidão de pessoas para arrependimento. Então Jesus passa, e João Batista tem uma visão, que a Bíblia não deixa clara, que se foi só ele que viu ou se os outros viram. Mas ele tem uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. E o texto não fala se as outras pessoas viram, se foi só João Batista que viu. Mas a impressão que eu tenho é que só João Batista viu, ele teve uma visão espiritual. E ele via o Espírito descendo sobre Jesus como uma pomba, e ninguém mais via. Só que Deus tinha revelado para João que aquele sobre quem o Espírito descesse como uma pomba, no formato de pomba, este seria o Messias que batiza com o Espírito Santo. João Batista vê a pomba, o Espírito vir sobre Jesus, no meio daquela multidão, e ele fala assim: eu não conhecia ele, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, com uma esperança de promessa, uma esperança que vem porque vocês se arrependem, mas ele é maior do que eu não mereço desamarrar as sandálias dele, ele batiza com o Espírito Santo. E ali João Batista chama Jesus de Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois a visão do Cordeiro aparece em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, e diversas vezes Jesus é chamado repetidas vezes de Cordeiro no livro do Apocalipse, mas interessantemente, e eu ainda não sei por que exatamente, mas a palavra grega para Cordeiro em Apocalipse é no diminutivo, Cordeirinho. Apocalipse 5 fala: e eu vi um trono, e no meio do trono estava um cordeirinho, como que tivesse sido morto. E ele reinava. E agora em Apocalipse 22, no último capítulo de todas as Escrituras, a profecia termina falando do Cordeirinho que reina
as nações. Um cordeirinho. E aqueles que foram redimidos pelo cordeirinho, aqueles que foram salvos pelo cordeirinho, aqueles que foram lavados dos seus pecados, que se arrependeram, que foram selados com o Espírito Santo, que foram batizados pelo cordeirinho, aqueles que foram chamados da morte para a vida, aqueles que foram trabalhados, pastoreados pelo cordeirinho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são os servos do Cordeiro que estarão neste dia desfrutando de tudo isso que é descrito. E esse é o destino final dos servos do Cordeiro. Foi para isso que um dia o Senhor Jesus providenciou que alguém te convidaria para ir num culto, ou num estudo bíblico, ou que alguém abria a Bíblia com você, e que você receberia a mensagem do Evangelho, e que você se converteria ao Senhor Jesus. Se um dia você foi salvo, se um dia a palavra de Deus alcançou você, se Deus providenciou soberanamente, que o seu coração de pedra seria transformado, e você deixaria de ser um incrédulo, e você receberia um coração de carne, e você ia confiar na palavra de Deus. Foi por causa do capítulo 21 e 22 que isso aconteceu com você. Porque esse é o destino final de todos os servos do Cordeiro. É o que está descrito aqui. É o que vai acontecer com a gente. E a visão do apóstolo João é, primeiramente, versículo 1 do capítulo 21, eu vi novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele vê novo céu e nova terra, é uma visão do futuro, é uma visão do nosso destino definitivo. Novo céu e nova terra, uma nova criação, e ele fala, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Versículo 4, ele repete, porque as primeiras coisas passaram. O que é esse novo céu e nova terra que João vê? Que coisa é essa? É a nova criação. E essa nova criação é a unificação do céu com a terra. A visão de João é a visão da restauração do Éden. O que a Bíblia ensina que é o céu? Não esse céu visível aqui que a gente vê. Isso aqui é tratado como se fosse, nas Escrituras, o primeiro céu. O primeiro céu é o céu visível. Você olha para cima e você vê azul. O segundo céu é o lugar onde os anjos e demônios conflitam, onde há batalha entre os principados e potestades. O terceiro céu é onde geralmente é chamado céu, onde tem o trono de Deus, onde tem toda a realidade da Nova Jerusalém, o Santo Monte Sião, a cidade que desce do céu, onde Cristo está sentado nesse exato momento, e que é uma dimensão espiritual invisível aos nossos olhos naturais. A gente não vê nem o segundo nem o terceiro céu. Mas alguns profetas receberam a revelação do céu. Um deles foi Isaías, no capítulo 6. Ele fala, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchiam o templo, e tinham anjos, e esses anjos cantavam um para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve uma visão dessa dimensão espiritual, que era o trono de Deus, o céu. Outra pessoa nas Escrituras relatada que teve uma visão do céu foi Estevão, o primeiro mártir da igreja. Se não me engano, em Atos capítulo 7, quando Estevão começa a ser apedrejado, e ele vai entregar o seu espírito para o Senhor, ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê o céu aberto, e o texto fala que ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus de pé, e ele fala assim, Deus, Senhor, não cobra o pecado desses caras que estão me matando agora. Ele viu o céu. E o que ele viu no céu? A glória de Deus e Jesus de pé. Jesus fica de pé.
Só que Atos começa falando que Jesus subiu ao trono e ele sentou no trono. E quando Estevão está para ser martirizado, Jesus não está sentado, Jesus está de pé. Porque Jesus se levanta do trono para receber o primeiro mártir da igreja. A primeira pessoa que vai morrer por ele. E Estevão vê o céu. E o céu é esse lugar onde está a glória de Deus, Cristo assentado no trono, os 24 anciãos, os seres celestiais, os anjos, uma multidão incontável. Mas sabe uma coisa que eu nunca tinha pensado, e essa semana foi que eu aprendi? É que tem uma multidão incontável lá, de espíritos humanos. Uma multidão de gente que morreu e está lá já. Mas só tem uma pessoa no céu com corpo humano, que é Jesus. Ninguém mais lá tem corpo. É tudo espírito, porque não houve a ressurreição ainda dos mortos. E aquela multidão incontável dos santos, e todos os profetas, e Abraão, e os apóstolos, e todos aqueles que creram no Senhor e confiaram no Senhor por todas as eras da história, estão lá, adorando o Senhor, mas sem corpo. Só tem um homem com corpo, Jesus. Porque ele subiu com o corpo e assentou no trono com o corpo. E o céu inteiro está adorando um ser humano, que é Deus e homem. Que é Deus em plenitude de glória, mas tem um corpo humano. E por toda a eternidade, Deus vai ter um corpo. E essa é a intercessão que Jesus faz por nós. Porque nunca o ser humano vai ser rejeitado pelo Senhor. Porque toda vez que o Pai olha para o Filho, ele vê um ser humano. E isso torna ele o nosso perfeito intercessor. Porque ele representa os seres humanos que colocaram a fé nele, que depositaram a fé nele. Um homem divino, Jesus, está sendo adorado no céu. Esse é o céu. E o que é a nova criação? É a unificação do céu com a terra. Esse lugar onde Deus habita vai descer e vai haver uma convergência do céu com a terra. E o trono de Deus vai estar entre nós. Está no capítulo 21 aqui, versículo 3. Eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus estará com eles. E Deus será o Deus deles. Vai ter uma unificação. Não vai ter mais o céu lá em cima e a terra aqui embaixo. O novo céu e nova terra é a unificação de tudo. O céu desce. E a visão de João é que é uma cidade que tem jardim. É o jardim do Éden recuperado junto com aquilo que a gente constrói junto com Deus, por meio da redenção. Que a cidade é feita por homem, o jardim é feito por Deus. E o final da história, nós vamos tudo para essa cidade. Primeiro João fala que é a nova criação, depois ele fala que é uma cidade, depois, no final do capítulo 21, ele começa a trazer um monte de medida. E ele começa a falar, porque tem tantos estádios, porque as pedras são coloridas, porque o chão é de ouro, as portas de entrada são pérolas imensas, e assim por diante. Agora, por que ele está fazendo isso? Daqui eu quero trazer para você uma compreensão. Todas essas descrições de João, do capítulo 21, são descrições do templo de Salomão. Ezequiel 40, 48 traz as mesmas descrições, ele traz as mesmas medidas. E qual que é a intenção de João quando ele fala, perceba na escala, ele fala assim, eu vi um novo céu e nova terra, tipo assim, um planeta novo, um mundo novo. Depois ele fala, eu vi uma cidade, parece que ficou menor. E daí ele fala, eu vi um templo, ficou menor ainda. Na verdade, os três são a mesma coisa. Porque o que está acontecendo aqui é que João está dizendo que nesse novo céu e nova terra, nessa nova cidade, que é a cidade de Deus que desce do céu, a cidade santa, a cidade amada, essa cidade é um templo.
cósmico. A cidade inteira é um templo. E templo é o lugar onde a glória de Deus reside. Vamos recuperar então. Jardim do Éden, Deus cria Adão e Eva no último dia, coloca eles lá, no sexto dia, no sétimo eles descansam. Tudo tem a glória de Deus lá no Éden. Tudo tem a glória de Deus, não tem pecado. Tudo brilha a beleza da santidade, da pureza, do amor de Deus. Tudo é santo, é perfeito. Adão e Eva pecam, o que acontece? Deus cospe eles para fora do Éden e põe um anjo com espada de fogo e fala assim, ninguém mais entra aqui, ninguém vai subir. Não vai subir ninguém. Só que Deus tem um coração que Ele deseja habitar com os homens. Ele ama a criatura dele. A criatura que Deus mais ama de todos que fez é o homem, não é o cachorro, tá bom? É o homem. É a criatura mais preciosa de toda a criação. É o homem, o ser humano, homem e mulher, que tem a imagem dele. Então Deus quer habitar com eles. Então o que Deus faz? Deus fala assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar vocês numa terra. E quando vocês habitarem nessa terra, eu vou morar com vocês lá de volta. Nós vamos voltar tudo para o jardim. Só que, para isso dar certo, vocês não podem quebrar mais aliança comigo. Vocês não podem pecar. Agora, se vocês pecarem nesse novo paraíso, eu vou fazer igual eu fiz lá do Éden. Cuspir vocês para fora da terra. E a profecia fala assim, a terra vomitará vocês. Igual aconteceu com o Éden. Então, eles entram na terra prometida, derrota lá todos os gigantes e peca tudo de novo. Daí, o que Deus faz? Cospe eles da terra prometida. Para onde? Cativeiro babilônico. Aí eles viram tudo escravo de novo. E daí tem a promessa, não, mas Deus vai voltar, o templo vai ser reconstruído. Onde é que Deus vai habitar agora, então? Não vai ser na terra mais. Não, eu vou habitar, então, só dentro do templo. Vamos ver se dá certo assim. É claro que Deus sabe, né, gente, que não dá certo, mas é para a gente poder aprender. Então Deus vai habitar dentro do templo. A glória de Deus vai habitar naquele templo, no santuário. E só tem um cara que entra lá, é o sumo sacerdote. Uma vez no ano ele vê a glória de Deus e pronto, depois ele vai embora. E não é o dia inteiro também não. Então assim, ninguém mais vê Deus. É tudo pela fé. Mas a gente não vê mais Deus. O que acontece? O templo é destruído porque o povo peca também. Daí João capítulo 1 fala o que acontece. Jesus veio e tabernaculou entre os homens. Jesus é o templo definitivo. Jesus é o templo. E a glória de Deus está em Jesus. E Jesus anda no meio do povo. Jesus é a Shekinah de Deus caminhando no meio do povo. É a glória de Deus ambulante aqui, andando. Ele é a própria expressão exata do ser de Deus. Qual que é o desejo de Deus desde o começo da criação? É fazer o povo habitar no mesmo lugar que ele habita. Só que o pecado impede isso. Jesus morre na cruz, o que acontece quando Jesus morre na cruz? O véu é rasgado e a presença gloriosa que ficava no Santo dos Santos escapa para encher a criação outra vez. No Pentecostes, essa Shekinah cai sobre a comunidade dos 120. E a missão da igreja é expandir a presença de Deus por toda a terra. Então, enquanto a igreja vai crescendo e avançando, o evangelho é proclamado, as pessoas vão sendo salvas, comunidades da glória de Deus vão sendo formadas. E o mandato de crescer e multiplicar, e cultivar e guardar, continua valendo. Então, ao redor da terra, onde tem comunidades no nome de Jesus, ali o Espírito Santo habita e a glória de Deus está se manifestando. Mas a grande expectativa nossa é que a glória de Deus, essa presença majestosa de Deus, não habite só na comunidade de fé, mas ela habite nas árvores, habite nos rios, habite no céu, habite nas flores, nas comidas, e tudo tem essa presença gloriosa de Deus recuperada. E a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. E nós vamos voltar para o Éden de novo, onde Deus está em todo lugar e a gente vê Ele visivelmente. Deus vai habitar com a gente, nós vamos habitar com Deus. Essa é a nova criação, esse é o novo céu e nova terra. Unificou. Deus está lá em cima invisível, veio para cá. E a terra vai ser renovada. Então isso é chamado, nessa visão do capítulo 21, de nova criação. Depois ele chama de cidade, ele fala, eu vi também uma cidade. Ele está tentando interpretar o que está acontecendo. Mas daí no versículo 4, a voz que sai do trono explica. Fala assim, isso aqui é o tabernáculo, é o templo. O que a voz que sai do trono está falando? O templo é tudo. Deus está habitando em tudo de novo.
Não é Jesus mora no meu coração, Jesus está habitando em tudo de novo, tudo virou casa de Deus agora. E esse lugar é um lugar tão doido, que não tem mais ninguém chorando, não tem mais ninguém sofrendo, não tem mais nenhuma criança passando fome, não tem ninguém acamado no hospital mais, não tem mais ninguém batendo na esposa, não tem nenhuma esposa mais apanhando o marido, não tem nenhuma criança mais sendo abusada por ninguém, não tem ninguém roubando dinheiro, não está faltando remédio no hospital mais. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram, não tem mais nenhuma maldição nesse lugar, porque Deus está habitando em tudo. Então, o primeiro céu e a terra, a primeira cidade, que é esse jeito que a gente vive aqui, não existe mais. E o que é a marca dessa era que a gente vive? A marca dessa era é essa mistura. De vez em quando a gente olha para o céu, vê a glória de Deus e fala assim, Deus é maravilhoso, mas o resto do dia nós vivemos como se não vê nada. E o que a gente sente todo dia? Algum incômodo, alguma dor. Alguma rejeição, que alguém não gosta de mim, está faltando dinheiro, estou infeliz, eu estou reclamando, chutei a quina da parede lá. Né? É infelicidade, é uma mistura. Às vezes é feliz, às vezes é infeliz. Nossa vida é uma constância igual a gelatina. Essa é a realidade das primeiras coisas. Mas essas primeiras coisas vão passar, não vai ser mais misturado, vai ser definitivo. Definitivamente vai ser plenitude, vai ser paz, vai ser restauração, vai ser shalom. E o capítulo 21 fala assim, não vai ter feitiçaria, não vai ter mais assassino, não vai ter mentiroso. Todos os pecadores estão fora desse lugar. Imagina só, hein? Se Jesus não te salva, para onde é que você vai? Lago de fogo, está ali, escrito. Então esse é o lugar que João está vendo. E este é o destino para o qual o Cordeiro nos redimiu dos nossos pecados. Esse é o lugar definitivo para onde a gente vai. É o quê? É um mundo parecido com esse, só que tudo dá certo. É bom, não é? Que bom, Armando, que você acha bom. Glória a Deus. Alguém foi convencido pela palavra nessa manhã. Agora, o que vai acontecer nesse lugar com os servos do Cordeiro? Porque o lugar é maravilhoso. Imagina uma pérola do tamanho de um prédio. Essa é uma porta da cidade. Uma pérola. Os fundamentos são só pedras preciosas. O chão é de ouro. Tipo assim, você pisa no ouro. Porque assim, tem tanta riqueza e abundância. É a glória de Deus, velho. Agora, o templo era feito assim, por isso que ele faz questão de falar disso, porque o templo era feito de ouro, tudo era de ouro. Ele está querendo dizer que essa cidade nova é um templo, a glória de Deus está em tudo, é um templo cósmico, da habitação de Deus e dos homens. Agora, o que acontece com esses servos do Cordeiro, que está no capítulo 22? Olha lá, último capítulo da Bíblia. O que acontece com os redimidos? 22, verso número 3. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos. Os seus servos. Gente, vai ter um negócio que vai acontecer lá, e eu quero falar sobre qual é o nosso destino final hoje. Para onde o Senhor está nos levando, porque saber o que nós vamos fazer eternamente define o que a gente deveria fazer hoje com a nossa vida, e qual devia ser a prioridade da nossa vida. E a primeira coisa que fala que nós vamos fazer na eternidade é que os servos do Cordeiro o adorarão sem impedimento. Nós vamos adorar Jesus sem impedimento. Agora, para a gente entender, ou tentar pensar como vai ser a adoração da cidade santa, da nova criação, a gente precisa pensar em como é a nossa adoração hoje. Você está com a fotinha aí, daqui a pouco. Calma, daqui a pouco. Gabi fez uma mágica aí para nós. Jesus fala em João capítulo 4 o seguinte: vocês adoram o que não conhecem. Primeira Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala assim: porque agora nós vemos a Deus como num espelho, de forma obscura. Depois,
na nova criação, nós veremos face a face. Agora, o meu conhecimento de Deus é incompleto. Depois, na nova criação, eu conhecerei como também sou conhecido. Se hoje a gente adora a Deus sem saber quem Ele é, se hoje a gente adora a Deus sem conhecer Ele, porque o que a gente sabe de Deus é o que está escrito sobre Ele. E o que a gente experimenta em parte. O apóstolo Pedro escreve, ele diz assim: vocês amam e se alegram com uma alegria indizível naquele que vocês não viram. Sem vocês verem, vocês o amam e creem nele. Se nós hoje, na nossa vida, às vezes a gente tem momentos de adoração, não é? Você tem momentos na sua vida que te marcam na sua adoração. Você derrama a sua confiança no Senhor, você se prostra, você se rende, você dá os seus afetos para Ele, você beija Ele. Adoração significa beijar, se prostrar, dentre outras coisas. Você beija Ele, mas é de vez em quando. Às vezes você está lá em casa e você pensa assim, Jesus morreu pelos meus pecados, daí você vira e fala assim, pôs água no café aí? Como se, tipo assim, nós estivemos falando de qualquer coisa. Ah, não, tem que descer com o cachorro lá, tá bom, vou passear com o cachorro. E daí você lembra, tem um versículo lá na parede da sua casa, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, você olha, você continua tudo igual, como se você estivesse falando de qualquer coisa. Nós adoramos a Deus hoje experimentando uma porção muito pequena da realidade de quem Ele é. A gente sente e percebe muito pouco quem Ele é de verdade, porque Ele está nessa dimensão espiritual do céu, que a gente não vê. Mas a palavra da fé procura, a palavra, conquistar o nosso coração, seduzir o nosso coração, ganhar terreno dentro de nós, ganhar os nossos afetos, para a gente olhar para Ele, para a gente santificar a imaginação, para a gente crer que Ele é tudo isso, e a gente oferecer uma adoração que Ele merece. Só que hoje a nossa adoração é igual esse quadro dos amantes do René Magritte. Essa é a nossa adoração a Jesus hoje. Nós beijamos quem nós não vemos. Nosso caso de amor com Jesus é assim. Eu estou beijando Ele, mas eu não sei quem que é. Porque eu não vejo. É como por um espelho. Eu sinto a boca. Eu sei que tem calor humano aqui, mas eu não estou vendo quem Ele é. A nossa adoração é uma adoração dividida. A gente confia em Deus, mas em parte a gente confia na gente. A nossa adoração é distraída, ela é sem intensidade, ela é sem entrega, ela é sem convicção. A gente canta sobre as glórias do Cordeiro, as vitórias de Jesus, Ele é mais que vencedor. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, nada pode segurar Ele. Mas a gente não sente arder essa realidade. A gente fala com muita frieza disso. Mas no dia que a gente estiver nessa cidade, meu querido, não vai ser essa moleza que você faz na adoração aqui na igreja, não. Deus abomina essa adoração presbiteriana. Ele odeia isso. Como é que eu sei isso? Porque o Salmo ensina a gente a adorar. Ele fala, tem que pular, tem que bater palma, tem que erguer a mão, tem que dar grito de júbilo. Nós não estamos cantando para a parede. Nós não estamos cantando para o Petit, não. Não, o cara chega lá no show lá de não sei quem que vai vir tocar aí? Você vai lá no Foo Fighters a vida inteira, queria ir, não sei o quê. Chega a ficar berrando lá. Aí chega no culto. A ti fazemos. Não, seus afetos são de quem? Não são de Jesus. A adoração que você presta não é para Ele. Você está mais fascinado com a beleza da criação do que com a beleza do Criador. Nossa, essa música é muito boa, esse artista é maravilhoso, olha esse solo, olha essa voz, olha como ela canta, meu Deus, olha esse filme novo. Você viu Duna? Rapaz, aquilo. Vamos fazer a devocional? Ai, que chato esse capítulo da Bíblia.
Os seus afetos não são do Cordeiro. Você é mais cativado pela beleza da criação do que pela beleza do Criador. Cara viciado em carro. Nossa, esse carro! O cara baba, saliva assim, ó. A menina olha o sapato, meu Deus, aquele sapato. Eu preciso dele. O 13º vai nele. Onde você põe o seu dinheiro, suas emoções, é o que você adora. Por isso que os reis magos vieram, abriram seus tesouros e colocaram aos pés do menino que estava na manjedoura. Eles tiveram uma visão, eles tiveram uma revelação. Então, o que define a adoração? É o tanto da revelação, o que você viu. É por isso que meditar dia e noite na palavra faz você crescer a sua adoração, porque você começa a ganhar revelação maior. Faz aí o quê? Uns 10 dias? Ou talvez menos, mas todo dia eu estou assim, eu quero os versículos do Cordeiro. E assim, não é nada mágico não, é só assim, eu quero ler todo dia os versículos do Cordeiro. De manhã, depois do almoço, deixa eu dar mais uma lida de novo. Sento na cama antes de dormir, vou dar mais uma lida de novo. Aquele negócio vai mexendo com o meu interior e eu começo a ficar cativado por essa imagem. Eu falo assim, eu quero ver o Cordeiro. Eu estou tanto em contato com essa palavra que eu quero esse negócio. Mas o que vai acontecer nesse dia? Nesse dia, gente, a nossa adoração, junto com essa adoração, vai ter um negócio glorioso que vai acontecer. É que a busca de Deus vai terminar. Porque João 4, Jesus fala assim, que os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito em verdade, são os que o Pai está procurando. Então Deus está procurando gente que adora com o coração, com a alma. Que é assim, ó, todos os meus sentimentos são seus, eu sou apaixonado por você. E se eu não sou, eu quero virar. Gente, eu vou dizer, eu vou abrir um parênteses aqui da pregação, tá? Minha vida pessoal, minha experiência. O que eu vou falar aqui, eu quero deixar muito claro que não tem mérito nenhum, e eu levei muito tempo para entender isso. Não tem mérito nenhum, não foi um esforço meu, foi Deus, porque humanamente não dá para fazer. É só se Deus coloca à disposição no coração. Quando eu me converti, o meu sentimento de rejeição e de baixa autoestima era tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei assim, eu não consigo viver comigo mesmo, porque eu não gosto de quem eu sou. Não tem valor nenhum. Eu falei assim, eu preciso sentir o amor de Deus. Foi isso que aconteceu na minha cabeça. E daí eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu comecei a procurar as pessoas da igreja, assim, aquele negócio que aconteceu no acampamento, como é que faz para ter de novo? Não pode ser só 3 dias no ano, é daqui um ano que vem só. Minha conversão aos 14 anos. O que faz? Meu pastor pôs um livro na minha mão que falava sobre os avivalistas e que eles oravam lá 5, 6, 7 horas por dia. Primeiro que eu li, eu falei assim, isso aqui não existe, é impossível. Eu tenho certeza, eles não oram tudo isso, né? Não dá para fazer isso. O que você fala? Não tem nada para fazer. Mas daí eu conheci um cara na igreja que orava horas e horas e horas. E ele era um cara muito esquisitinho. Só que esse cara tinha um amor que quando ele chegava perto, eu falava, esse cara tem um negócio que eu estou procurando. Falei, se é isso, então tá bom. Vou fechar a porta do meu quarto. 1 hora, que Jesus falou para os discípulos, vocês não oram nem 1 hora comigo? Quando ele estava lá no Getsemane, os discípulos tudo dormindo, Jesus falou, nem 1 hora. Eu falei, não, então Jesus já falou na Bíblia que pelo menos 1 hora nós temos que orar. Aqui achei. Então, fechei a porta do quarto e comecei. Aí eu ligava o CDzinho da Hillsong lá, o One Way lá, Jesus More Than Life, que o meu pai me deu, que eu quebrei todos os meus CD quando eu me converti. Daí meu pai chegou com o More Than Life. A música era meu ídolo. Aí eu botava, ela tinha um rádio desse tamanho assim, né? Não tinha nada disso que a gente tem hoje aí. Gente, vocês não sabem o que eu fazia nos Zepoc, Casa A, os negócios para achar música crente de hardcore que não existia. Que eu falava assim, mas eu gosto, eu preciso das coisas, enfim. Aí eu baixava tudo, né? Nem sabia que era pecado.
Gravava tudo, CD piratão, eu tinha um monte de CD. E daí eu botava lá, dobrava meu dia e falava assim, agora eu vou orar. 1 hora. Fixe, dava 10 minutos, o joelho já estava doendo, eu estava assim, meu Deus, eu já orei por tudo que eu já sabia. Isso me lembra do Salmo, acho que é 77, que Davi falou assim, eu fiquei a noite inteira com a mão estendida e não fui consolado. Por quê? Nesse tempo da minha vida, Deus colocou uma fé em mim, uma convicção, que é, se eu buscar Ele, eu vou encontrar Ele. Só que tinha um problema, eu não sabia buscar. Aí quando eu terminei de orar tudo que eu tinha orado e deu 15 minutos, eu pensei, acabou. Aí no que eu pensei, vou levantar, não deu certo. Eu senti todo aquele vazio de rejeição e baixa autoestima de novo. Eu falei, mas eu não posso levantar daqui e continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou tentar de novo. Eu falei, eu vou ficar aqui, 1 hora. Eu marcava no relógio. Dava os 40 minutos, eu já estava assim, nossa, está a casa acabando. Era uma tortura ficar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala em Salmo capítulo 5, que os arrogantes não permanecerão na presença de Deus. Então quem é arrogante não consegue ficar na presença de Deus. Porque a presença de Deus humilha a gente, você não produz nada, você não fica pensando nada, não é sobre você. Então eu não conseguia ficar, porque arrogante não consegue ficar orando mesmo. Talvez isso fale o quanto a igreja é arrogante, se a gente for medir o tanto que a igreja de Cristo ora de fato, né? Mas eu decidi, e daí todo dia. Eu lembro que quando deu 1 semana que eu fiz isso todo dia, eu lembro que a realidade de Deus estava mais tangível. Eu tinha 15 anos. Deus estava mais real. Eu lembro que eu senti uma faísca de alegria. Eu lembro que eu liguei um louvor e eu senti vontade de cantar de verdade aquele negócio. Eu lembro que eu saí na rua e eu falei assim, que vontade de dar um abraço nesse mendigo. Não abracei ainda, mas eu senti vontade. Eu falei, alguma coisa está acontecendo enquanto eu fico lá e eu não estou fazendo nada que faz sentido. Foi Deus que me convenceu de que quando eu busco eu encontro Ele. Foi Ele. Ninguém me convenceu. Até porque depois, quando, na minha cabeça de adolescente é assim, bem pragmático, eu pensei, cada ano eu tenho que aumentar 1 hora, porque senão eu não vou crescer espiritualmente. Daí no outro ano, 2 horas por dia, no outro 3, no outro 4, no outro 5. Quando eu estava caminhando e eu passava mais tempo na presença de Deus, eu lembro que um dia eu cheguei na igreja e eu descobri que as outras pessoas não faziam isso. Eu descobri que os crentes não oravam, mas demorou um pouco ainda. Porque eu falei assim, nossa gente, aconteceu um negócio lá em casa hoje, daí eu abri a Bíblia e eu entendi tudo que estava escrito. E eu lembro a primeira vez que eu abri um texto, e o texto saltou para mim, meu Deus, que coisa incrível! Era um texto sobre Moisés subindo na montanha. E eu comecei a anotar um monte de coisa. Eu falei, fazer aquilo, está fazendo isso aqui. Eu abro a Bíblia e eu estou entendendo, e eu estou gostando da Bíblia agora. Minha mãe está aqui de prova. Quando eu era pequeno, eu odiava tanto ler, que uma vez o castigo que meu pai me deu foi me trancar no quarto, no sábado, e pôr uma pilha de gibi na cama. Falou, você vai ler. Eu não li, eu fiquei o sábado inteiro deitado, de tão rebelde, de tanto que eu odiava ler. Então, quando eu comecei a orar, o Senhor falou assim, você vai ter que começar a ler a Bíblia. Eu falei, putz, não gostava de ler. E daí eu comecei a ler e comecei a entender. Eu falei, meu Deus. Daí tudo mudou na minha vida. Porque daí eu fiquei viciado na presença. Porque daí eu senti o amor de Deus de verdade. E daí eu cheguei na igreja e eu vi que ninguém fazia isso. Eu falei assim, o que vocês estão fazendo então? Que eu não estou entendendo, essa é a parte mais legal. A parte mais legal é o que acontece lá dentro do meu quarto, quando eu estou sozinho com Ele. Agora, eu preciso dizer, ninguém me ensinou isso. E isso não foi fruto do esforço. O nome disso está lá em Zacarias capítulo 12, o espírito de oração. Deus, graciosamente, deu o espírito de oração. E Ele me fez amar a presença dEle. E vencer os obstáculos para isso. Ainda assim, é muito difícil permanecer na presença do Senhor.
ainda assim a nossa vida oscila e passa por fases. E tem fases que a gente ora mais, tem fases que a gente ora menos, tem fases que a gente adora mais, tem fases que a gente adora menos. O nosso coração é dividido. A nossa entrega é dividida. Mas eu lembro que naqueles dias teve um versículo que me pegou. E eu fiquei tão viciado na presença e no amor que Deus tinha por mim, que o versículo era 2 Crônicas 16:9, que ele fala assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está procurando uma pessoa que o coração seja totalmente dele. Eu falava assim: Deus, eu não tenho esse coração, me dá esse coração para você parar o seu olho em mim. Porque eu quero ser essa pessoa, mas eu já tentei tanto na minha força que eu não consigo. Como que eu faço para te dar tudo? Então, assim, a nossa vida aqui, nas primeiras coisas, a nossa adoração é limitada, a nossa vida de oração é cheia de conflito. Mas quando a gente chegar nessa cidade, a busca de Deus vai terminar, porque Ele vai encontrar uma multidão incontável de pessoas cujo coração vai ser totalmente dele. É isso que os servos do Cordeiro vão fazer por toda a eternidade. Eles não vão confiar em mais ninguém. Eles não vão desejar mais nada. Os afetos dos servos do Cordeiro serão totalmente do Cordeiro. E a busca de Deus vai chegar ao fim. Mas a segunda coisa que vai acontecer, que fala que eles vão fazer, é que os servos do Cordeiro contemplarão a sua face gloriosa. E esse é o motivo pelo qual a nossa adoração é dividida e fraca. É porque a gente vê pouco dele. A gente tem pouca revelação dele. Então, os nossos afetos estão muito pouco inclinados para ele. A gente é pouco apaixonado por ele. E esse negócio de ver a cara de Deus é um negócio tão sério que Deus fez uma lei nos 10 mandamentos. Falou assim: vocês estão proibidos de fazer imagem minha. Vocês não podem fazer imagem, porque ninguém me viu. Porque ninguém pode me ver e viver. João capítulo 1, Jesus fala assim: ninguém viu Deus, só aquele que estava com ele. Eu mesmo. Adão e Eva viram. Eu tenho certeza que eles viram. Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza. Fica com a Bíblia. Só que existe um rogo, um choro, um lamento por todo o Antigo Testamento e toda a história que é: Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Deixa a gente ver a sua face, Senhor. Deixa a gente ver o seu semblante. Isso vai sendo repetido e repetido e repetido. E essa é a bênção que Moisés dava quando ele reunia toda a comunidade de Israel, aqueles milhões de pessoas, e ele ia despedir o povo. Ele falava assim: que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre vocês. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Naquele dia nós vamos ver o rosto dele. Nós vamos contemplar a face do Cordeiro. E quando isso acontecer, gente, daí acabou. Daí nós não vamos querer olhar para mais nada. Daí, naquele dia, nós vamos entender aqueles seres que o profeta Ezequiel descreve, que está cheio de olho por dentro e por fora. Que você vai falar assim: falta olho para ver Deus aqui. Porque esse negócio é tão bonito, eu queria ter mais olho para ver. Aí você vai olhar para os anjão lá, que tem um monte de olho nas asas, tem 1000 olhos, você fala assim: os caras estão vendo mais. Deus, faz um olho nascer aqui, 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 eu quero ver mais. A palavra hebraica, panim, é a palavra que é traduzida, às vezes por face, às vezes por presença, e às vezes a expressão diante de. Todas as vezes que você lê nossa Bíblia, face, no Antigo Testamento, presença, o diante de é a palavra panim. Porque quando a gente fala da presença de Deus, a gente está falando de estar perto, lá diante dele.
Ao mesmo tempo a gente está falando da face de Deus. Toda vez que a gente tem um senso da presença de Deus, sabe o que está acontecendo? A gente não está vendo, mas invisivelmente o rosto de Deus está aqui, ó, olhando para nós, e nós estamos sentindo a presença. É como se Deus virasse assim: o que vocês estão fazendo aí? Eu quero ver, gostei. É atrair o olhar, a face de Deus. Essa é a presença da glória de Deus. E a gente vai ver face a face. Como isso vai ser possível? Isso é uma pergunta importante para a gente fazer. E eu tenho para mim que vai ser igual a fornalha de Daniel. Você lembra da fornalha de Daniel? A Bíblia fala assim: ninguém pode ver a Deus e viver. E o texto de Daniel fala assim, que quando os guardas foram jogar Cedraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, os guardas que foram jogar eles, o que aconteceu com eles? Morreram. Os caras não entraram na fornalha, eles foram jogar os outros. E eles morreram quando eles chegaram. Você acha que os olhos de fogo de Jesus e a face gloriosa do nosso Deus, que é fogo consumidor, é mais forte que aquela fornalha ou não? É. Como é que nós vamos ver o rosto dele e nós não vamos morrer? Porque ele vai dar para nós um corpo incorruptível que vai suportar o brilho da face dele. Nós vamos receber um corpo, gente, que não morre. É o único jeito de Deus sorrir para nós e a gente não morrer. Porque o que tem na face dele é o sorriso. O que nós vamos ver quando a gente olhar o rosto de Deus, a face de Deus? Eu vou falar para você o que tem lá nessa face. 2 Coríntios 4,6 fala que a glória de Deus está na face de Cristo, na face do Cordeiro. Mas um dia Moisés falou assim: Deus, deixa eu ver sua glória. E Deus falou assim: ô Moisés, não dá não, Moisés, não quero te matar ainda não. Mas vamos fazer o seguinte, você vai ver minhas costas. As costas você vai ver. Êxodo 33, fala assim: Moisés disse, eu peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: você quer ver minha glória? Então eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Mas você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Moisés viu de relance, mas o que ele viu? O que Deus fala que vai mostrar para Moisés? A minha bondade. Moisés, você quer ver minha face? Sabe o que tem na minha face, Moisés? O meu sorriso, o meu favor, a minha bondade, a minha misericórdia. Só que se eu te mostrar o meu amor, você vai morrer. Então eu vou fazer assim, eu vou mostrar as costas. Apocalipse 22 fala: e os servos do Cordeiro contemplarão a sua face. Nós vamos ver a bondade divina como a gente nunca viu antes. A gente vai ver a misericórdia do Senhor, a bondade eterna. Porque esse tem sido o nosso anseio. Desde que a humanidade foi criada, a gente quer ser amado. Existe uma fome de amor, uma sede de amor. Existe um anseio por amor, a gente quer ser aprovado, a gente quer ser validado, a gente quer ser celebrado, a gente quer ser importante para alguém. Começa a gente querendo ser importante para os nossos pais, aí nasce o irmão, lascou tudo. Aí a gente quer ser importante para o irmão mais velho, e ele não está nem aí com a gente, daí ferrou. Daí você acha os amigos da escola que são mais bonitos, mais populares, você fala assim, eu quero ser importante para esses. Daí não dá certo também. Daí você namora, você quer ser importante para essa menina. Daí não dá certo também, porque você fala assim, você é muito grudento, cara. Os caras se entregando. Daí nada disso dá certo. Sabe o que você faz? Você fala assim, eu vou estudar mais que todo mundo, vou ser mais inteligente que todo mundo, vou passar em primeiro lugar em tudo. Daí eu vou ser importante e vou ser amado. Daí não dá certo também. Daí você casa, daí você começa a maltratar a mulher, porque você quer mostrar que você é bom, que você quer mostrar que você é forte, que você tem poder. Daí você bate nas crianças, para elas verem assim, quem manda aqui é ele mesmo, só que não dá certo, porque daí ninguém gosta de você. Então tudo que a gente faz na vida é para ser amado e nada dá certo. A mulher samaritana casa 5 vezes para ver se ela consegue achar alguém que ama ela, e Jesus fala assim, você está com sede, né, minha filha?
Você casou 5 vezes para ver se alguém te ama e ninguém conseguiu te amar. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não é casamento que vai dar isso, não. Mas se você soubesse quem sou eu e você me pedisse, eu ia te dar o Espírito Santo, água viva, e você nunca mais ia ter sede. Então, assim, para de ficar casando. Vem para mim. Mas na hora que a gente olhar na face do Cordeiro, todo o nosso anseio de ser amado, meus queridos, vai acabar. Porque Ele vai nos celebrar. Não tem nenhuma maldição nessa cidade, não tem nenhuma tristeza nessa cidade, não tem rejeição nenhuma nessa cidade. E o Cordeiro que está sentado no trono está olhando para nós, nos aprovando, nos celebrando, nos amando. E essa semente da serpente que está no seu coração, desde o jardim do Éden, falando assim, Deus não quer o seu bem não, Ele não quer que você coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto aí, você vai ser igual a Ele, Deus sabe disso. Satanás convenceu a gente de que Deus não tem boa intenção com a gente, desde o jardim. E a gente se converte, a gente fica pensando assim, não, Deus quer me ferrar, eu não posso ser muito crente não, porque senão o negócio vai ficar ruim para mim. É mais ou menos crente. Eu vou me consagrar, mas não tanto. Se eu paro de fumar, mas não paro de beber. Eu paro de ir na balada e pegar um monte de mais pornografia, eu continuo, porque assim, eu vou ser infeliz também. Se eu fazer tudo que a Bíblia manda, eu vou ser infeliz. É porque você não sabe que na presença de Deus tem plenitude de alegria. Você não entendeu ainda esse negócio. Então a gente acha que Deus não quer o nosso bem. A intenção dele é meio duvidosa. É que ele dá com uma mão e tira com a outra. A serpente que falou isso lá para Adão e Eva. Só que quando a gente olhar na face dele, vai acabar esse negócio. Nós não vamos mais achar que Deus tem segundas intenções com a gente. Nós vamos ter certeza que Ele só quer o nosso bem. Porque a gente vai ver a bondade dEle na glória dEle. Jonathan Edwards disse assim que o céu é um mundo de amor. Tem amor em tudo. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, não vai ter profecia, porque ninguém mais vai precisar saber do futuro. O que vocês vão ficar ansiosos pelo quê, na hora que você vê a face gloriosa do Cordeiro? Você quer saber o futuro para quê? A gente só quer saber o futuro porque a gente não gosta do presente. Mas no dia que a gente chegar nesse dia aí, que a Bíblia fala que não vai ter nem sol mais, porque o brilho da bondade da face dele vai ser tão grande que vai iluminar tudo, e não vai ter noite também. Você não quer saber de futuro nem do amanhã, porque você não vai querer que nunca acabe esse dia. Porque todos os anseios que você tem serão saciados plenamente. Porque vai ter uma multidão incontável com o coração totalmente entregue, olhando na face dele, recebendo a doçura e o amor infinito que ele tem. E a redenção vai ser consumada. Aquilo por que Jesus te salvou, te chamou, chegou no pleno propósito, no cumprimento. Mas não vai ter dom de cura, não vai ter profecia mais, não vai ter revelação, porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Se a gente estivesse no céu lá, tivesse tudo, saúde perfeita, nós comemos o fruto da árvore da vida, as melhores cervejas feitas pelos melhores monges celestiais, tudo, os vinhos mais envelhecidos da história, os pedaços de picanha que ninguém nunca comeu, que só tem no céu, que a Bíblia fala que nós vamos comer lá, nós vamos beber, vai ter tudo, e você não vê a face do Cordeiro, você vai ser infeliz. Agora eu vou dizer, se nessa primeira terra aqui, nesse primeiro céu, se você pela fé, aqui você vê a face do Cordeiro, você vai dispensar o resto. Você vai falar assim, olha, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque eu perdi todas as coisas. E daí sabe qual vai ser a consequência disso? É a última coisa. Os servos do Cordeiro vão ter Yahvé escrito na testa. O nome do Cordeiro vai estar escrito na sua testa. Agora, assim, dentre tantas coisas que isso significa para mim que sou muito pecador, o que mais me cativa é como que eu não vou ter mais vaidade, que Deus vai escrever na minha testa uma coisa. Você já viu alguém com uma tatuagem na testa? Que coisa horrorosa. Você fala assim, meu Deus, que uma pessoa ridícula. Eu já vi gente com tatu escrito assim, irmão. A sua é bonita, não é disso que eu estou falando. Assim, aqui, escrito assim, Silvana.
Vocês lembram quando o latino tatuou a cara da Kelly Key? E daí depois eles terminaram? Quer dizer, assim, latino. Pode ser você, né, essa pessoa, você tatuou o nome do namorado e daí acabou, né? Não, daí na cara, gente. Na cara não, né? Já dizia lá o cara do filme. Dentre tudo que significa ter o nome de Deus escrito na minha testa, olha, eu vou falar para você que como ser humano, o que mais mexe comigo, eu falo assim, eu não tenho mais vaidade nenhuma mesmo. Eu não estou mais nem aí com o que Deus faz comigo. Pode escrever seu nome na minha testa, Deus. Porque eu vi a bondade da sua face e eu fui tão cativado e convencido que eu falei assim, faz o que você quiser comigo, escreve seu nome na minha testa, vai. É uma rendição sem resistência nenhuma. Agora, o significado disso no Antigo Testamento é que todo mundo vai ser sacerdote, porque parte das vestes sacerdotais tinha escrito santidade ao Senhor, talhado em ouro, e ficava na testa do sumo sacerdote, que significava que ele era marcado como propriedade do Senhor. E o que vai acontecer, gente, nesse grande dia, é que você vai ser finalmente uma propriedade exclusiva de Deus de fato. Porque hoje você é um pouco de Deus e um pouco seu mesmo. Hoje eu acordei 5 da manhã, parecia assim, você já acordou, teve dia que você acordou e você falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Que eu parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão. Eu acordei e eu estava assim, meu corpo está aqui ainda. Eu estava arregaçado assim, de cansaço. Aí Jesus falou assim, dobra o joelho na minha presença. Eu falei, Senhor, vamos conversar daqui mesmo? Você já sabe quanto tempo durou a minha oração. Muito pouco, depois acordei, era 7:50. A minha rendição para o Senhor ela é muito limitada. Tem hora que eu me dou para Deus, mas a maior parte do tempo eu quero ser de mim mesmo. Eu quero ser Senhor sobre mim. Meu. Mas quando eu estiver diante dEle, contemplando a face dEle, o nome dEle escrito na minha testa, eu vou ser 100% propriedade exclusiva dEle. Não vai ter nenhum pedaço de mim resistindo. Nenhum pedaço de mim. Se Deus fala para você assim, sai do seu emprego, você fala assim, Deus, mas eu tenho filho para criar. Confia em mim, faz o que eu estou mandando. Você fica mais 5 anos trabalhando. Você briga com Deus? Naquele dia não vai ter isso. Você vai ser santo ao Senhor, completamente do Senhor. Você não vai querer mandar em nenhum pedaço da sua vida. E isso significa, gente, que não vai ter mais autopreservação sua, não vai ter mais individualidade, mais privacidade, não, mas eu preciso cuidar de mim. Você não vai querer cuidar de você vai querer se render completamente a Ele, para Ele fazer o que Ele quiser com você, porque você viu a face dEle, você vai pensar assim, vai entender, ninguém me ama igual Ele, nada é melhor do que me render a Ele. O que é que eu tenho que fazer? Bota seu nome em mim, eu quero ser tomado por quem você é, eu quero me unir com você em perfeição, não seja feita mais a minha vontade, o que eu orei a vida inteira e não conseguia fazer, agora, Senhor, finalmente toma conta de quem eu sou, santo ao Senhor, santidade, propriedade exclusiva do Senhor. Eu vou entrar na plenitude da minha identidade de filho, propriedade do Senhor. Nada é mais feliz do que isso. Se isso é o que nós vamos fazer por toda a eternidade, então a Bíblia está revelando o que a gente deveria fazer desde já. Isso é o que vai acontecer na nova criação. Só que a Escritura fala que quando Jesus ressuscitou, a nova criação já começou. E aqueles que estão em Cristo são nova criação. Porque as velhas coisas já passaram. É a mesma descrição do capítulo 21 nos primeiros versículos. É a nova criação, novo céu e nova terra. As primeiras coisas já passaram. Não tem maldição, não tem tristeza, não tem nada. Nós estamos em parte aqui, vivendo a coisa dessa primeira criação, mas o nosso espírito já foi regenerado e nós já somos filhos da pátria celestial. Nós vivemos nessa tensão. Mas ter uma visão do que vai ser,
serve para nos gerar fome pelo Cordeiro. E se tem uma coisa que a igreja está precisando, é parar de passar fome. A igreja passa fome. Capítulo 5 de João, Jesus fala assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ele fala para os discípulos, capítulo 4. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E depois Jesus fala assim, eu sou a comida. Acumula comida que não perece. A igreja precisa parar de passar fome. Fome de quê? Fome da vontade de Deus. Fome do conhecimento de Deus. Quando a gente olha para essas páginas e vê isso que é o nosso destino, o que o Espírito Santo faz conosco é estender essa mão de Deus. E Ele está tentando pegar o nosso coração e puxar o nosso coração para Ele. Para a gente falar assim, Senhor, eu quero adorar de coração inteiro, o máximo que eu conseguir já. Senhor, me mostra mais a face de Jesus e a bondade de Jesus hoje. Senhor, eu quero ser propriedade sua, faz o que o Senhor quiser comigo já. Me vence. Porque o reino de Deus já chegou. O novo céu e a nova terra já começou. A cidade de Deus já está aqui entre nós. E eu quero viver agora já como vai ser lá no futuro. Eu já quero isso, porque isso já está disponível, porque o véu foi rasgado, um caminho se abriu. Eu posso chegar diante do trono, o autor de Hebreus fala assim, vamos entrar ousadamente diante do trono. Vamos entrar ousadamente diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia, que é o quê? É o que tem no trono, é o que sai da face, é graça e misericórdia. É glória, é graça e misericórdia. Isso é o que Ele está proporcionando para o seu povo eleito, remido no sangue do Cordeiro. É para nós, gente, é agora. Gente, é agora. A minha oração é que o Senhor desperte em você uma fome pela presença de Jesus. Que você reorganize toda a sua agenda semanal. Eu fiquei anos da minha vida tentando ser liberto do entretenimento. Orei, jejuei, pedi, renunciei, fiz um monte de coisa, não conseguia vencer. Jesus veio, algumas semanas atrás, e falou assim, se livra. Aí fui lá, minha esposa assim, vamos, é para nós. Vendemos uma TV, tirou Netflix, não tem uma rede social. Outro dia eu falei assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Durou 5 segundos, eu falei, meu Deus, tá muito bom sem. Não rouba mais meu tempo. Não rouba. O que eu faço quando eu não tenho nada para fazer? Eu adoro. O que eu faço quando eu acordo? Dobro o joelho e falo assim, eu não sou Deus, você é Deus. Eu só quero fazer o que o Senhor quiser. Eu vivo para ter deleite no Senhor. Você precisa desejar o seu Deus que te salvou. Você precisa amar o teu Salvador. Porque não tem alegria maior na vida do que isso. Não tem cura maior. Não tem prazer maior. E isso é verdade. Mas você precisa desejar isso. Eu lembro que quando acabou os 15 minutos de oração, e eu tinha 15 anos, e eu me sentia um lixo, eu falava assim, não deu certo. Eu ainda me sinto terrível. Eu não posso levantar daqui. Eu não posso ir embora. Porque se a Bíblia é verdadeira, o Senhor vai ter que vir aqui me visitar no meu quarto. Porque aquele que busca de todo o coração vai encontrar. Eu quero dizer para você, meu irmão, isso é para você. Ter prazer em Jesus é para você. Ser amigo de Jesus é para você. Ver a glória de Deus é para você. Deixa o Espírito de Deus estragar você para os seus hobbies, para as suas coisas passageiras. São coisas que não são pecado em si mesmas. Elas não são pecado. Mas não tem a ver com ser pecado, sabe? Sabe aquela coisa retardada? Não, eu não traí, eu só dei um like na foto da mulher X. Não é sobre o que é errado ou não, é sobre o que é um caminho sobremodo excelente, é o que é sublime, é o que funciona, é o propósito da existência. Eu não quero distrações.